Bom dia, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa, né? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que logo pela manhã eu recebi uma mensagem de um irmão em Cristo, né, o chamado Gerson, uma grande pessoa, uma pessoa que eu conheci no final do ano passado e que tem sido com quem eu tenho compartilhado, né, muitas vezes a palavra de Deus, né, ele tem sido muitas vezes meu orientador, né? E, e é legal você ter pessoas que realmente nos façam pensar cada vez mais e mais na palavra do Senhor. Uma vez eu falei aqui que é importante que a gente se busque pessoas que são como árvores plantadas junto ao ribeiro, porque essas pessoas, elas te trazem sombra, te trazem fruto, para que você realmente possa se alimentar daquilo, e cada vez mais te fazer também, né, como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E hoje nós estávamos numa conversa rápida, uma mensagem que ele enviou, falava sobre o amor e o pecado, e era uma reflexão do Rodrigo Silva, alguém muito conhecido aqui no Brasil. E essa reflexão ela fala sobre o que é amar realmente, né? Primeiramente coloca o sentido de que ao longo dos séculos, ver um Deus como um Deus que ama era algo, um perfil diferente, porque as pessoas viam Deus como um Deus, né, em qualquer outra religião você vai ver Deus como um Deus que pode te destruir, pode te matar. Então, o culto aos deuses, ao longo dos séculos, era baseado no temor, unicamente no medo. E é interessante que se você buscar na palavra do Senhor, vamos pegar lá o livro de 1 João. O livro de 1 João trata muitas questões do amor. E no livro de 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 18, ele fala o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas alguém vai me dizer assim: mas espera aí, Washington, a palavra diz que nós temos que temer a Deus. Sim, você tem que temer a Deus. Eu diria assim que você tem que temer a Deus principalmente por uma coisa muito importante, tá? Você entregou a vida a Deus, não entregou? Você entregou seu coração a Deus e Ele te deu com uma graça a salvação em Cristo Jesus. E Ele diz que nós fomos enxertados nessa videira verdadeira. Nós fomos enxertados em Cristo Jesus. E Ele diz também que se nós, uma vez estando em Cristo Jesus, não dermos frutos, Ele vai cortar. Por que Ele está falando isso? Porque não é possível alguém estar em Cristo Jesus e não dar frutos, não viver a Cristo. Então, se você não vive a Cristo, você prefere viver as coisas que estão no mundo, as coisas do mundo é o que você está amando, então viverás pelo mundo. Mas se você está em Cristo Jesus, você vai ter que viver em Cristo Jesus. São coisas muito importantes que precisamos ter a reflexão sobre esse tema. No livro de 1 João também, no capítulo 2, no versículo 15, ele fala o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando ele está falando aqui, ele não está falando assim, odeie tudo que está aqui. Quando ele fala ele está vendo que ele não expressa. Se Deus quisesse que nós odiássemos alguma coisa, ele falava assim, odeie aquilo. O que Deus, por exemplo, nos disse que nós devemos odiar o pecado. Nós devemos odiar o pecado, mas devemos amar o próximo. Agora, amar as coisas do mundo, tá vendo que ele não está falando das pessoas, mas as coisas que o mundo estão oferecendo. Observe a situação. Hoje nós vemos guerra, nós vemos muitas vezes a ambição. Recentemente há uma propaganda que está se fazendo de transformar a região de Gaza numa região de turismo. Mas para isso as pessoas que estão em Gaza devem sair de lá. Como que você pode amar aquilo? Como que pode amar aquilo que o mundo está oferecendo? Isso não é amor. Alguém se importou com aquelas pessoas que estão lá? Alguém se importou com aquelas crianças?
Quando você vê algumas cenas, você vê o que realmente significa a falta de amor no mundo. Eu vi uma cena em que uma criança carregando outra criança, porque no meio daquela guerra a criança quebrou a perna e ela estava tentando buscar uma ajuda hospitalar. Veja, uma criança carregando uma criança. Então como é que a gente pode amar isso tudo? O mundo nos fornece o quê? Essas coisas supérfluas. Mas ele diz claramente para nós que nós deveríamos fazer o quê? Amados, ele fala a palavra ame a Deus, ame as pessoas, mas não ame o que o mundo tá para te oferecer. Desculpa o barulho aí, mas faz parte do dia a dia, afinal de contas estamos no ambiente público. Mas então a reflexão, o que seria o amor? Eu até nessa conversa com ele disse, cara, eu acho que nós somos muito supérfluos no quesito amor. Porque a gente fala que o fato de eu não amar, o fato de eu não odiar não significa que você está amando também. Né? Uma coisa existe, eu até uma reflexão, existe um ponto de neutralidade. Eu não amo, eu não tenho sentimento algum sobre tais fatos e eu odeio tais fatos. Vou dar um exemplo para você, muitas vezes, se Deus fala para nós que nós devemos amar o próximo, então Ele fala que nós não podemos ser indiferentes. Essa é a questão. Não sejam indiferentes às situações do mundo. Não sejam indiferentes à situação do teu próximo. Então, se nós vemos alguém que está com fome, não seja indiferente àquilo. Se você vê alguém que está com sede, não seja indiferente àquilo. Se hoje nós temos muitas pessoas em prisões que estão realmente necessitando da palavra, porque eu até comentei que se existe algo que prevalece nas prisões, essas são as trevas. É um ambiente dominado pelo crime, dominado pelas trevas. E nós somos indiferentes àquilo. Eu digo por mim, eu sou muito indiferente àquilo. E não deveria. São coisas que nós precisamos parar e pensar. O fato de eu não odiar não significa que eu amo. E Deus pediu claramente, amai o teu próximo como a si mesmo. Esse é um dos maiores desafios que nós temos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para que nós tivéssemos a vida e vida eterna. E nós, o que nós realmente temos a oferecer a Jesus? O que nós temos? Essa mesma pessoa, o Gerson, ontem nós trocamos algumas informações em que fala da samaritana, em que Jesus pediu para ela um copo d'água. O que Jesus pediu para ela? Aquilo que ela poderia oferecer a ele. Pensa nisso. Jesus não pediu nada mais a ela, ele pediu aquilo que ela poderia oferecer a ele. O que eu e você podemos oferecer a Deus? O que eu e você podemos oferecer a Deus? Já parou para pensar nisso? E se nós podemos oferecer, por que nós não estamos oferecendo? Por que nós não estamos entregando? Uma das questões que eu e você podemos fazer nessa vida é entregar o nosso coração. Por que nós não entregamos? Porque nós amamos mais as coisas que estão no mundo? No mesmo livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, ele fala o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso se refere-se a Deus, isso se refere-se ao próximo. Como que nós tratamos a questão do amor? Será que o Espírito Santo vive em nós? Será que somos selados realmente pelo Espírito Santo? E se somos, por que somos tão indiferentes a essas situações, às situações do mundo, às situações do dia a dia? Pensa bem, isso é uma coisa que precisamos repetir. É algo que precisamos pensar. Como que nós viveremos, como que nós vivemos realmente a plenitude do amor de Deus em nossas vidas. Talvez a gente vive umas situações contínuas ou frequentes de conflitos, situações que muitas vezes nos fazem tão vazios, né? Hoje em dia é tantos problemas, seja em nosso trabalho, seja no dia a dia, que a gente acaba se esvaziando daquilo que é mais importante: trabalhar o amor em nossas vidas. Pense bem. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que
Você tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. Amém.